Meu corpo não nasceu para senzala. Sou filha de Alafim, Oió, Xangô. A liberdade é o meu axé de fala. Caô, cabecilé, caô. Quantas juízas negras vocês conhecem? Quantas procuradoras, promotoras, delegadas, desembargadoras, advogadas? Afinal, quantas mulheres negras ocupam espaços estratégicos de poder no Brasil? Menos de 2% dos cargos no sistema de justiça são ocupados por mulheres negras. Enquanto isso, nós temos 2/3 da população carcerária do país integrado por corpos negros. E é nesse contexto desigual que a Balmi Juristas Negras assume a missão de enegrecer os espaços de poder através do nosso protagonismo, através do protagonismo de mulheres negras, ao mesmo tempo em que nós buscamos construir um ecossistema sustentável que torna toda essa missão libertatória possível. A nossa sustentabilidade, dentre outras coisas, é buscada a partir da metodologia Abalmi de aprendizagem, AMADA, que consiste em uma ferramenta de aprovação fundada em 4 pilares. O pilar intelectual, que consiste no ensino jurídico e estratégias para aprovação nos concursos públicos e na OAB, e também sociopolítico. Além disso, nós temos o pilar mental, que lida com os efeitos psicossociais do racismo, além dos pilares físico e espiritual, que buscam resgatar a nossa identidade e a nossa autoestima, colaborando para o rompimento com diversas crenças limitantes que são reforçadas pelos estereótipos antinegros em uma sociedade racista e machista quanto a nossa. Em síntese, o que é que vocês fazem, Kiara? Nós compartilhamos estratégias para aprovação em concurso público, exame de OAB, mas além da nossa metodologia de aprovação, nós ofertamos também compliance antidiscriminatório para entidades públicas e privadas, colaborando para a transformação de culturas organizacionais que precisam sim ser mais inclusivas, transparentes, eficientes, e isso não se conquista sem pluralidade. Além disso, nós temos os nossos já conhecidos eventos que ganharam o Brasil, sobretudo com o Júlio das Pretas. E o que é que nos diferencia? O que é que faz a Balmi Juristas Negras diferente nesse contexto de combate ao racismo? O nosso diferencial é que nós somos um quilombo jurídico, digital, estratégico, que se estende por todo o país. O nosso time é composto por advogadas, procuradoras, acadêmicas, professoras. Além disso, contamos com o apoio científico e pedagógico de uma rede de juristas negras que se estende por todo o território do país e, inclusive, pelo mundo. É tempo de justiça. E a justiça ela chegará pelas mãos de mulheres negras. A justiça virá pela espada de Oiá, Parreiança, e pelo machado de Xangô. Caô, Cabecilê. Abalmi Juristas Negras. Por uma população negra, livre e empoderada. Axé. Abalmi é uma palavra iorubá que significa encontro precioso. Simboliza ancestralidade, cultura, resistência, mas acima de tudo, o poder da mulher negra. A Abalmi Juristas Negras é exatamente sobre isso. A justiça é representada segurando a balança com a mão, enquanto empunha a espada com a outra, o que significa que não há direito, não há justiça sem luta. Mas uma luta sem paridade de armas precisa de estratégia. E Balmi, Juristas Negras, também é sobre isso. É sobre como mulheres negras podem ocupar espaços estratégicos de poder e de saber para, enfim, desestruturar os sistemas de opressão e construir coletivamente uma sociedade mais justa, mais inclusiva. A Balmi Juristas Negras é apoiada pelo Fundo Baobá, por meio do Programa de Aceleração de Lideranças Femininas Negras Marielle Franco, que surgiu em um momento fundamental para nós, permitindo o fortalecimento das nossas capacidades, solidificando as nossas estruturas, auxiliando na ampliação da nossa atuação em rede e potencializando as competências de cada uma das integrantes desse nosso quilombo digital, que hoje atua em todo o país. Somos só gratidão ao Fundo Baobá. Esse apoio nos honra, nos engrandece e nos potencializa. É tempo de justiça.
E a justiça chegará por meio das mãos de mulheres negras. A justiça virá por meio da espada de Oiá, Eparrei Ançã, e pelo machado de Xangô, Caô, Cabecilê. Eu sou, porque nós somos. Axé. Abalmia é uma palavra. Abaiomi juristas negras e encontros em Wakanda se juntam no Júlio das Pretas para a valorização dos saberes e da cultura ancestral e para destacar a multipotencialidade das mulheres negras. Nós, mulheres negras de todo o Brasil, lutamos pela justiça, pela cultura, pelas crenças e liberdade do nosso povo. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. A importância da nossa contribuição para que o Dia da Consciência Negra seja de fato um dia de demarcação de luta, um dia de revisar tudo que a gente já avançou e um dia que a gente possa se reconstruir. Eles podem não querer, mas a gente vai fazer desses 364 dias serem nossos dias. E racistas, machistas e LGBTfóbicos não passarão. Boa tarde a todas, todos e todos que estão aqui. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Vou pedir a vocês só mais 5 minutinhos, 5 não, mais 3 minutinhos para a gente começar. A professora Chiara daqui a pouco está entrando e os dois convidados que hoje, procuradores que também vão falar com a gente hoje, também daqui a pouco está entrando, que é o doutor Irapuã e o doutor Paulo. Então, daqui a 3, 4 minutinhos no máximo, a gente está começando aí o nosso aulão. Fica aqui com a gente que vai ser muito bom. Vou
Só dar essa pausinha para poder os professores entrarem, para a gente arrasar aí no nosso aulão de hoje, tá, gente? (2020) Ano de lutas, de angústias, de perdas. Não tinha como sairmos ilesos. 2020 foi um ano difícil. Mas hoje não viemos falar sobre isso. Afinal, é preciso momentos de acalento, de cuidado, de esperança. 2020 foi um ano de aprendizados, de crescimento individual e de crescimento em grupo, e de conquistas, e de vitórias. E sobre conquistas, conquistamos mulheres e homens negros de diversos estados do país que cruzaram nosso caminho com o mesmo sonho que muitas de nós, o de alcançar um cargo de poder no sistema de justiça brasileiro. Conquistamos também diversos espaços de fala junto à mídia regional e nacional, graças àquelas e àqueles que acreditaram e acreditam em nosso projeto, em nossa potencialidade. Esses espaços também nos trouxeram diversos convites de evento e novas parcerias. Sobre os eventos, também fizemos os nossos. Iniciamos o ano com abre-aulas da Biomin e no pré-carnaval lançamos o Enquanto Isso em Wakanda, um evento em valorização à cultura e à pessoa negra. Foi demais! Com a pandemia, realizamos diversas lives, webinar Direito Trabalhista na perspectiva do trabalhador doméstico e, em parceria com a OAB Pernambuco, o primeiro Congresso Mulheres Negras entre Dororidade e Multipotencialidade e o primeiro Congresso Internacional Esperança Garcia. Outro momento importante foi a Conferência da Mulher Advogada, promovida pela OAB Nacional. Lá, utilizamos as estratégias de nossos ancestrais, como o aquilombamento, o empoderamento estético e as estratégias diversas de ocupação e visibilização para sermos vistas e ouvidas. Somos mulheres! Somos diversas! Somos advogadas! Pudemos mostrar a nossa importância e a nossa potência diante de tantas outras advogadas não negras. Aquilombadas, escrevemos a Carta de Juristas Negras, direcionada posteriormente ao presidente da OAB Nacional, que assumiu o compromisso de mudança junto à comunidade negra e que reverbera até hoje dentro da OAB. Ainda sobre os momentos especiais, fomos convidadas para escrever os memoriais apresentados ao Conselho Nacional de Justiça, onde propusemos que a formação em Direito e Relações Raciais seja exigida em todos os concursos públicos para a magistratura e a escrever semanalmente para o jornal Carta Capital. Quem imaginaria que um grupo de juristas negras de Pernambuco seriam convidadas para escrever sobre qualquer coisa na Carta Capital? Não podemos esquecer da nossa aprovação no programa Marielle Franco, do Fundo para a Equidade Racial Baobá, e no programa de pré-aceleração do Porto Digital no Mind de Minas. Ambos nos fizeram e nos fazem crescer como negócio e como lideranças, nos fortalecem e nos fazem acreditar que podemos ainda mais. O que também aconteceu quando nos tornamos embaixadoras do projeto Juntos pela Transformação, idealizado pela Djamila Ribeiro. E quando recebemos uma menção honrosa no 9º Prêmio Amaerge Patrícia Scioli de Direitos Humanos. Nada disso fizemos sozinha.
E por isso, agradecemos vocês, parceiros e parceiras, que acreditaram e acreditam na força da Biomi Juristas Negras. Obrigado, axé, gratidão. Axé. Olá, Diga lá, doutora Débora. Vamos dar eita, coisa boa. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Boa tarde novamente a quem entrou agora e não viu quando eu dei boa tarde antes. Vou passar a palavra para a nossa querida e amada professora Kiara, meu amor da minha vida, particularmente falando. Meu fechamento. E espero que a gente possa sair daqui, desse aulão, com muito axé, com muito aproveitamento de ideias, de tudo que Kiara vai falar aqui hoje. Então, vamos embora aí passar o nosso concurso. Kiara, é com você aí a palavra. Muito obrigada, Debinha. Eu posso chamar assim, gente? Débora, por favor, para de compartilhar o vídeo do YouTube, porque fica mais... Aí fica, né, aparecendo aqui quem está falando em destaque. E Débora, a gente tem essa relação toda especial, porque qualquer semelhança não é mera coincidência, e a gente não tem nenhuma vergonha de dizer, muito pelo contrário, é muito orgulho de falar que eu vim primeiro abrindo os caminhos na família, troquei as fraldas dela, e depois ela veio, e hoje também está aí, fazendo e acontecendo dentro desse movimento de juristas negras. Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia muito importante, a gente está no mês de julho, é o mês em que a gente se dedica a falar, sobretudo, a partir dessa encruzilhada que intersecciona gênero e raça, essa encruzilhada da mulher negra, da nossa potência, da nossa matrigestão. E eu estou cheia de axé hoje, estou cheia de energia. E quero compartilhar essa energia com vocês. Antes de começar, eu estava cantarolando aqui uma capoeira que foi a primeira vez que eu entrei na OAB de Pernambuco e eu vi aquele auditório cheio de mulheres negras e eu disse assim, é isso que eu quero na minha vida, eu quero estar cercada de pretas potentes. E é isso que a gente está hoje aqui, com várias de nós, e essa capoeira tem um verso dela que diz assim, esse mundo não tem dono e quem me ensinou sabia, se tivesse dono o mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceita hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. A gente tem que ocupar e tem que chegar ocupando assim, com potência. Eu vou pedir a vocês que quem tiver disponibilidade de deixar a câmera aberta, deixe, porque a gente precisa se ver. A gente está num momento que é um momento de pandemia, a gente está num momento de distanciamento ainda. Então, quem puder deixar a câmera assim... Por quê? Porque a gente se emociona vendo umas às outras, porque a gente se reconhece uma nas outras. É muito importante. Se você puder deixar a sua câmera... Kiara, não arrumei meu cabelo. Gente, o cabelo da gente é lindo de todo jeito. Ajeita os black aí, bota um turbante. Isso não importa. O que importa é a gente se olhar nos olhos. E eu queria dizer que hoje eu vou falar menos, porque hoje eu vim para ouvir duas pessoas que eu muito admiro e que são duas referências na advocacia pública. A gente vai falar hoje sobre estratégia de aprovação. E como muitos de vocês têm a oportunidade de me ouvir falar várias vezes aqui na Biomi sobre as estratégias, a metodologia da Biomi foi uma metodologia que eu desenvolvi para a minha aprovação. E essa metodologia hoje a gente compartilha na coletiva com bastante sucesso, lembrando que a nossa primeira turma da Defensoria foi 100% de aprovação na primeira fase do Rio de Janeiro. Nós tivemos pessoas vindo de... Eu ainda estou no Rio, mas tivemos pessoas vindo de Pernambuco, tivemos pessoas do Ceará, tivemos pessoas de Minas vindo fazer essa prova pela Biomi, no nosso quilombo, e nós conseguimos 100% de aprovação. Significa que essa estratégia funciona, mas uma das coisas é que essa estratégia, essa metodologia é uma metodologia viva, é uma metodologia que está sempre em aperfeiçoamento, em desenvolvimento. E uma das técnicas que eu utilizei para elaborar essa metodologia foi ouvir pessoas que já foram aprovadas. E eu estou aqui com duas pessoas que conhecem concurso público, que foram aprovadas em vários concursos públicos. E eu vou começar com o doutor Irapuan Santana, uma pessoa que eu muito admiro, uma pessoa que é muito humilde, então ele não vai falar o currículo dele, eu vou falar brevemente. Eu vou falar assim, só vou dar uns destaques, assim. Esse é o cara que conseguiu que nós... Olha, veja só, olhe bem para essa tela. Esse é o cara que conseguiu que as candidaturas negras no Brasil tivessem a garantia no TSE, aquela garantia de cota racial para o dinheiro de campanha eleitoral. Eu acho que ele merece
Salva de palmas, gente. Esse é o cara. Esse é o cara que fez isso, além de ser um cara que também se aprova em concurso público. Ele é procurador do município de Mauá, mas ele também é advogado privado, porque isso é possível nas procuradorias de município. Quando a gente fala em advocacia pública, nós estamos falando de advocacia pública tanto das procuradorias estaduais, municipais e federais, que é a Advocacia Geral da União, quanto nós estamos falando das defensorias públicas estaduais e a Defensoria Pública da União. Então, essa turma da Balmi que nós estamos aqui, para que ela seja construída, para que ela se monte, ela visa esses concursos. E eu trouxe duas grandes referências. E o outro é Paulo Fernando, gente. Paulo Fernando, que ele passou em tudo que fez e passou em primeiro lugar em quase tudo. Ele, assim, ele é fora do sério. Ele é meu professor, então, tipo, o que eu sei, muita coisa que eu sei, foi ele que me orientou e que me deu a mão e que disse, é por aqui, e a flecha dele é certeira, é de Oxóssi. A gente tá com Xangô, com Oxóssi hoje aqui, uma coisa mais linda do mundo. E o que eu quero dizer para vocês é que aproveitem, a gente vai aproveitar ao máximo de quais foram as estratégias que essas pessoas utilizaram para serem aprovadas em concurso público, e também olhem para esses homens, tá? Hoje temos 2 homens, porque infelizmente as nossas mulheres estão muito ocupadas, é Júlio das Pretas, né? Então as nossas mulheres, as nossas procuradoras, as nossas defensoras estão muito ocupadas e não puderam atender o nosso aulão. A gente gosta de trazer mais as referências femininas, mas vejam que são 2 rostos negros, de homens negros, que mostram que a gente também pode. E principalmente as trajetórias, Paulo veio de Pacas, Irapuã vem da periferia. Ou seja, são 2 realidades que, quem não conhece Pacas, depois Paulo conta onde é que fica Pacas, viu? É uma cidade bem do interior do Maranhão, uma cidade que é do estado mais pobre do Brasil, e o cara hoje é procurador federal, doutor em Direito pela UNB, autor de um dos livros mais incríveis que eu já li na vida, que é Os Quilombos e a Nação. O livro de Irapuã também está sendo... Ou seja, dois pesos pesados que a gente vê aqui, 2 referências grandes. E eu vou começar com Irapuã. Meu querido, seja bem-vindo ao nosso Quilombo. É um grande prazer. Bem-vindo mais uma vez, né? Porque você já é posto mais aqui. Mas como você vai ter um evento logo agora às 15, a gente vai começar para você dizer um pouco de você, um pouco da sua trajetória, como foi que você escolheu o concurso, por que você escolheu procuradoria e como foi que você estudou. Conta aí para gente. Gente, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje na Balmi com vocês, né, nessa etapa aí, na reta final que vocês estão tendo, né, de concurso público. Eu quero que vocês saibam que eu estou torcendo sempre por todas, e isso é um movimento que vocês estão fazendo, é um movimento muito importante, né? Então, poder participar desse momento aqui com vocês é uma coisa que, para mim, eu fico muito honrado de poder estar aqui. Basicamente, assim, a minha história, provavelmente, ela é parecida com a de muitos de vocês. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro e, enfim, a gente morava, eu morei, não sei se vocês conhecem mais ou menos o Rio, pelo menos já ouvi falar, mas eu morei em Ramos, Piedade, Madureira, enfim, e a gente ficava entre 2 morros no Rio de Janeiro, até que meu pai não tinha mais dinheiro para a gente ficar na capital, e aí a gente foi para o interior. Meus pais moram em Maricá até hoje. Maricá, para quem não conhece, estava naquele áudio, naquela gravação do Lula com o Eduardo Paes, que o Eduardo Paes falou que Maricá era uma porcaria, e, enfim, ficou bem conhecida Maricá, mas Maricá melhorou bastante nessa última gestão. Tá uma cidade bonita, inclusive. E, enfim, eu comecei tentando concurso para ser militar, desde de garoto, assim, com uns 13, 14 anos, mais ou menos, e porque eu queria ser militar e tudo, até que o sonho de pobre é virar militar, né? Não é pensar em virar procurador, juiz, é um negócio muito, muito lá em cima, né? E aí eu cheguei a passar no concurso, ainda com uns 14, 15 anos, mas aí eu descobri que eu era míope, e aí eu acabei não conseguindo entrar. Tem outras histórias por aí, mas
para o nosso bate-papo, o que importa é que eu fui para a área do direito, entrei pelas cotas em 2003 para 2004, na UERJ, e através dali eu comecei... Foi uma caminhada difícil no começo, porque até a gente pegar o ritmo da faculdade é uma coisa bem diferente, né? Então, um negócio que eu demorei a pegar o ritmo, mas depois também que eu peguei o ritmo, eu acabei me tornando um dos bons alunos ali da turma, principalmente na parte de processo civil. E eu entrei no escritório de advocacia, em primeiro lugar, estagiando. O escritório, para vocês terem noção, ele era da década de 70. E eu entrei lá em 2006. Olha, eu entregando a minha idade, né, já. E até então não existia uma pessoa negra no corpo técnico do escritório. Sempre foi no corpo administrativo, ou office boy, ou secretária, o pessoal da copeira, enfim. E aí, quando eu entrei lá, eu lembro que para fazer o estágio, né, meu pai ele é maquinista aposentado, minha mãe dona de casa, então, assim, não tinha galera dentro do direito, né? Inclusive, eu fui o primeiro a me formar, a entrar na faculdade. E uma das coisas que chama minha atenção, assim, hoje em dia, é porque a gente não tinha dinheiro para comprar o terno, para poder procurar emprego, né? No dia. E aí foi um amigo da família que comprou um terno, e na época era o terno preto, aí a camisa não era camisa de manga comprida, porque a gente não tinha, e tinha uma gravata. O terno era tão bom, gente, era tão bom que ele ficou vermelho de tanto pegar sol. E, assim, foi um começo, foi complexo mesmo, assim, e tal. E Maricá, ele fica a mais ou menos 40 quilômetros do centro do Rio. Só que em dias úteis, demorava, assim, umas 2 horas de ônibus, 3 horas de ônibus e tal. E quando eu pegava ônibus e via sentado, era legal, era tranquilo. O problema é quando ia em pé com o ônibus cheio, né? Então, assim, sempre teve essa dificuldade. A gente acordava 4 e pouca da manhã para estar na UERJ às 7, depois corria para o estágio com a marmita e saía de lá umas 7, 8 horas, voltava para casa, chegava em casa umas 10 horas da noite, por aí. E aí, para continuar tudo no dia seguinte, a mesma coisa. E eu via que lá dentro do escritório eu não ia crescer, né? Porque geralmente o escritório era mais voltado para os sócios do que para a formação mesmo das pessoas que estavam ali vindo de baixo e tudo mais. E aí eu comecei a pensar em concurso. Eu falei que eu estava ganhando muito pouco, eu ganhava R$300 mais a passagem, era alguma coisa assim. E aí salvava, porque a passagem era muito cara, né? Então era o que ficava mantendo. Mas eu falei, cara, eu preciso de dinheiro. Eu comecei a estudar para concurso. E aí o que eu fazia? Como eu passava 3 horas indo e 3 horas voltando, eu estudava no ônibus. Aí acontecia várias vezes de eu passar do ponto, porque eu estava estudando, aí eu dormia, né? Enfim, acontecia isso de vez em quando. Mas eu estudava muito no ônibus, isso acontecia direto, consegui desenvolver isso. Geralmente a gente fica enjoado, né? Porque fica com o olhar fixo e fica mexendo o corpo, né? Por causa do balanço do ônibus. Mas eu consegui fazer com que isso não fosse um problema. E isso também desenvolveu uma habilidade de eu conseguir estudar dentro de muito barulho e tal. E o que acabou sendo uma coisa boa. E aí, assim, a minha estratégia de concurso era o quê? Eu chegava, acordava 4 horas, aí estudava até umas 5, 6, ia para o trabalho. Aí, indo para o trabalho, eu continuava estudando, e depois quando eu saía do trabalho, estudava de novo, chegava em casa, tomava um banho, jantava e estudava até 1 hora da manhã. Isso durou certinho, assim, por 1 mês. Aí,
O problema foi que depois eu comecei a ficar muito cansado com esse ritmo. Aí o que eu fiz? Eu fiz o meu pai me acordar às 4h pouca da manhã para eu levantar e conseguir estudar, porque eu não conseguia mais acordar sozinho. E aí eu desenvolvi uma outra habilidade, que era conversar dormindo. Porque o meu pai, ele chegava, me acordava, eu falava, não, pai, tô acordado. E aí eu voltava a dormir, e ele ia dormir também, eu falava, pô, pai, você não me acordou? Não, você até conversou comigo e tudo. Mas, enfim, eram coisas que aconteciam, e assim, eu tentei fazer uns cursos com bolsa, cheguei a fazer uma pós-graduação com bolsa em processo civil, e eu ficava tentando mesclar tanto a parte acadêmica quanto a parte de concurso. Até que eu fui e fiz... Foi quando? Isso foi em 2012. Aí eu fiz um concurso que foi assim, eu não sei de onde que a banca tirou, que ia ser legal marcar a prova para o domingo seguinte ao carnaval. E eu amo carnaval. Só que foi o domingo seguinte. E aí eu falei, cara, eu não vou poder ir para o carnaval, não vai ter jeito. Aí eu fiquei em casa e todo mundo me ligando, falando, e foi o concurso da Procuradoria, né, da PGM de Mauá. E todo mundo ligando, e porra, cadê você? Aqui tá muito bom, não sei o que. Eu falei, não, o tributário aqui tá ótimo, gente, vocês não estão entendendo. Por quê? Porque uma das coisas que pegavam muito, né, para PGM é tributário, administrativo e constitucional, né? E aí eu falei assim, vou estudar tributário inteiro, os 2 anos de tributário eu vou estudar no carnaval, para ficar realmente atolado de coisa na cabeça e não pensar no carnaval. E aí, no domingo seguinte, eu fui para São Paulo, fiz a prova, e aí eu consegui passar. Aí eu falei, pô, valeu a pena, só que eles demoraram a chamar. Desculpa, Irapuã, deixa eu só perguntar uma coisa. Foi o primeiro concurso que você fez? Não, eu tenho vários concursos que eu fui. Teve um concurso no TRF4, né, no Rio Grande do Sul, que eu passei, tava na frente fria danada no Rio Grande do Sul, no inverno, frente fria. Eu passei mal de frio, que eu não consegui fazer a prova direito, eu fui reprovado direto, não foi nem aprovado fora das vagas, eu fui reprovado, sabe? Nossa, concurso, eu fiz 1 milhão de concurso, de prova de concurso, eu fui reprovado em vários. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Assim, nessa época que você foi reprovado, você já tinha descoberto uma estratégia, digamos assim, você tinha um plano geral ou você ia estudando aleatoriamente? Eu fui estudando, assim, a primeira estratégia que eu fiz foi de terminar os manuais das coisas que eu queria fazer. Então, assim, eu queria ler todos os manuais das principais matérias no primeiro momento. Foi muito importante dizer isso, sabia? Porque isso é uma coisa que eu venho dizendo na nossa metodologia, que muitas vezes não é sobre você mergulhar e ter o domínio em profundidade, em ler os manuais. Não é sobre você ter um conhecimento jurídico extenso, é sobre você aprender a passar. E quando você aprende a passar, você vê que muitas vezes você estava estudando de uma maneira que você aprendeu, por isso que você é quem você é hoje, mas que na hora não lhe facilitou a aprovação em concurso. Tanto é que você teve que fazer alguns. E é importante você falar isso, porque esse nosso aulão aqui, Irapuã, é para dizer às pessoas que a Baumi está com turma aberta. Agora a gente está com turma aberta para ensinar essas estratégias, para encurtar esse caminho, entendeu? Para que seja mais fácil a partir dessas estratégias, com pessoas que já chegaram a uma metodologia que torna mais fácil essa caminhada. Então, você tem a sua caminhada, mas você estava sozinha. Aqui a gente está em Quilombo, dizendo às pessoas, vem estudar com a gente, vem estudar em Quilombo. E se você tiver esse interesse em ingressar nessa turma, eu vou pedir aqui para a Débora, para a Patrícia, alguém da nossa equipe, colocar aqui o link para inscrição, porque a gente está com uma promoção durante 7 dias, de hoje até o próximo sábado. Nós estamos com uma promoção que, como todo mundo sabe, a Baumi ela é autossustentável. Ela precisa dos recursos para que ela possa
existir, para que ela possa remunerar as pessoas, para que ela possa conceder bolsas para que as pessoas tenham, inclusive, condições de estudar. Então, a sustentabilidade financeira é o nosso ideal. E, aproveitando a sua fala, eu digo que hoje nós estamos com turma aberta, são 7 dias de promoção, por R$199 por mês, você consegue ter a melhor estratégia para estudar quilombado, para você não precisar fazer esse sofrimento. Foi sofrido, né, Irapuã? Conta aí pra gente. Foi muito, porque eu me formei em 2008, fui aprovado em 2012 e fui chamado no final de 2013. Então, assim, o caminho foi bem longo até chegar à aprovação. Então, assim, eu acho que ter essa coisa de estudar em conjunto, ter essas estratégias, eu acho que é muito importante para vocês conseguirem chegar no objetivo de vocês da forma mais rápida e mais eficiente possível, assim, com certeza. Eu acho que é um caminho aí que vocês podem percorrer de olhos fechados, mas de mãos dadas com todas, que eu acho que vocês vão conseguir, sim, seguir em frente. Muito, muito incrível, seu depoimento é muito incrível, principalmente sendo hoje... você se agiganta em vários aspectos, mas você mostra o quanto o caminho é difícil, principalmente para quando você está só, quando você está sem estrutura. Me tocou particularmente você dizer como é que a gente vai conseguir estagiar, como é que a gente vai conseguir depois o emprego se a gente não tem nem a grana para o terno, né? Então, você vê que são problemas, que são estruturas que nós temos que superar 500 milhões de vezes mais. Então, quando vem com esses discursos meritocráticos, dizendo, não é só querer, basta estudar, basta esforço. Cara, tu ia e voltava. São 6 horas de deslocamento. E tu estava ali estudando, enjoando, passando mal, perdendo parada de ônibus. Mas a gente não pode dizer e naturalizar isso, sabe, Irapuã? Dizer que todo preto e toda preta tem que passar por isso, porque isso é mérito. Não, né? A gente tem que dizer, olha, nós passamos por isso, mas a gente quer que quem vem depois da gente não passe. Isso adoece, né? É isso. E isso tende a adoecer a pessoa, né? Então, a gente está passando por isso, mas a que custo? Né? Não é todo mundo que passa pela mesma coisa, não são as mesmas condições. Então, a gente tem que batalhar exatamente para todo mundo conseguir ter as melhores condições possíveis para poder não sofrer essas consequências, né? Depois de passar... Que não adianta nada a gente passar no concurso, ficar rico e gastar tudo em remédio. Então, eu acho que é por aí. Então, e um dos pilares mais importantes da nossa metodologia, são 4 pilares da nossa metodologia. Muitas vezes, quando a gente pensa em concurso público, a gente pensa assim, é só estudar o edital inteiro, é só ler todos os manuais. Mas não é só isso, sabe? Principalmente para a população negra. Existem bloqueios, existem crenças limitantes, existem todos os lugares em que a gente diz assim, não é possível para a gente porque nós passamos a vida inteira não nos vendo ali e com pessoas dizendo, é muito para você está sonhando alto demais. Quantas vezes a gente não escutou isso no nosso caminho? Você está sonhando alto demais. Então, além dessa preparação intelectual, tem também a preparação emocional. Nós temos uma equipe de pessoas preocupadas com a saúde mental e como lidar e como tratar esses efeitos psicossociais do racismo. Isso é uma das estruturas da Baumi. Além disso, o nosso empoderamento estético, sabe? Quando a gente está aqui de turbante, quando a gente está aqui de búzios, isso não é simplesmente enfeite e alegoria, não. Isso é afirmação de identidade. Isso é reconhecer o nosso corpo como corpo político. Mas também a gente tem que ter a consciência de como cuida desse corpo. Qual é a melhor alimentação, qual é a melhor forma de movimentar esse corpo político. E, por fim, a gente tem um outro pilar, que é o pilar que a gente chama de espiritual, que eu considero que é o mais importante, talvez, se a gente puder dizer. Como a gente fala que é pilar, os 4 têm a mesma relevância, mas se eu tivesse que destacar um, eu diria que a noção de pertencimento, saber ao que veio, para que veio. As posições como que você está hoje, a gente faz a diferença. Tanto é assim que você faz a diferença, não só na Procuradoria de Mauá, como também na advocacia privada, como na academia, que você é doutor. De passagem, viu, gente? Irapuã também é doutor em Direito, também é doutor em Processo Civil. E aí você pensa assim, o quanto você faz a diferença em cada local desse que você está, o quanto você é referência para muita gente, para muita mulher e homem negro no Brasil, e o quanto que você, na Educafro, eu queria que você
assim, finalizasse a sua fala, que eu sei que você tem um compromisso às 15, dizendo o quanto que como foi a importância da Educafro na sua vida e na sua atividade profissional, contasse um pouco dessa possibilidade de você ser procurador municipal e advogar pelo que acredita e advogar privada, para dar um estímulo para as pessoas que estão pensando em procuradoria hoje, porque depois que você falar, eu vou falar todos os concursos que a gente tem aberto de procuradoria e todos os concursos que estão para abrir, e são muitas oportunidades, sabe? E a maioria dessas oportunidades tem vagas destinadas a pessoas negras, e nós temos que ocupar essas vagas com consciência, porque a gente faz a diferença quando a gente está lá. Né? Eu vou te pedir isso e te agradecer imensamente por ter disponibilizado o seu tempo, porque eu sei que hoje você teve reunião, você teve aula, você vai ter mais outros 2 eventos, e mesmo assim você dedicou um tempo para a gente, e a minha gratidão é muito obrigada. Nada, que isso, Kiara. Para mim é um chamado, é uma intimação. O chamado da Abalomê, para mim, é intimação. Enfim, eu acho que a Educafro ela começou me ajudando sem eu saber, porque foi através das conversas da Educafro com o governo do estado do Rio de Janeiro que foram abertas as cotas raciais na UERJ, primeiro, em 2002 para 2013, se eu não me engano. Então, assim, depois, em 2014 ou 2015, eu vim conhecer o Frei Davi, e aí, quando ele soube, né, que eu estava lá no Supremo Tribunal Federal, auxiliando o ministro Fux, assessorando ele, e era negro, e tinha vindo das cotas, ele viu meio que o trabalho dele sendo realizado, porque era através das cotas que a gente quer a oportunidade para as pessoas continuarem a crescer e começarem a crescer, né, na verdade. E foi isso que aconteceu. Né? Então, acabei ficando como uma espécie de modelo, de um case de sucesso, né, das cotas raciais no país. E aí depois, quando eu saí da assessoria, porque na assessoria a gente não pode advogar, quando eu saí da assessoria, eu falei, eu preciso retornar isso de alguma forma, e foi quando eu comecei a advogar voluntariamente para a Educafro, em diversas ações, como Amicus Curiae, como autores mesmo em ações civis públicas, montando um curso de especialização e capacitação em advocacia racial, e através disso, através desse meu trabalho junto da Educafro, outras portas foram se abrindo para mim com relação à advocacia privada. E hoje em dia eu sou advogado de um movimento suprapartidário também, político, que é uma ONG que se chama Livres. Olha, desculpa te perguntar, mas qual é a tua carga horária na Procuradoria do município? São 40 horas. São 40 horas? Direto. E vocês recebem honorários? Sim, graças a Deus. As procuradorias têm isso, além do subsídio, né, além do subsídio que recebe mensalmente, ainda recebemos essa parcela de honorários advocatícios. E eu não vou cometer indiscrição porque a nossa remuneração está toda em lei. Então, eu quero que você diga aqui para quem está ouvindo qual é a remuneração da Procuradoria de Mauá, como é que está, se você tem conhecimento das remunerações de Procuradoria de município, em faixa de tanto a tanto. Então, na verdade, esses honorários eles são variáveis, né? E Mauá varia muito. Então, não, os honorários não, mas a remuneração que está em lei. A remuneração que está em lei, ela, na região do ABC, ela está na faixa de mais ou menos 9, 10 mil que parte. Mas isso, por exemplo, na PGE do Rio, se eu não me engano, o inicial é 17 mil. Então, assim, varia bastante. Na PGM de São Paulo, até onde eu soube, os honorários lá estão girando em torno de 20 a 30 mil da PGM de São Paulo. Vou ter que fazer concurso. Eu vou mandar para São Paulo. É uma coisa assim que... Porque eles têm um outro sistema lá de cobrança, que eu não sei o que que eles ganham pra caramba. E também é o maior município, né? Então, assim... É um negócio que é bem, bem interessante lá. Mas uma das coisas que tinha me chamado muita atenção na época de concurso, para escolher o concurso e tudo, foi essa possibilidade de advogar. Porque você tem o fixo, né, e que não é pouco, que dá uma sustentação,
e você, por fora, não é todo concurso que você pode advogar, então vocês têm que dar uma olhada no edital e na lei que rege. Se eu não me engano, na PGE de São Paulo não pode advogar. Na PGM eu não tenho certeza. Mas, enfim, a questão maior é que não é todo concurso, mas tem vários concursos que vocês podem advogar por fora, e a partir daí vocês conseguem construir a parte de se jogar, né, no mercado privado, já tendo uma certa segurança. Né? Então, vocês podem falhar à vontade na parte privada, que vocês vão ter sempre ali aquela segurança de ficar tudo certinho. Mas, com certeza, vocês não vão falhar, porque vocês já estão partindo na frente de todo mundo, vindo aqui na Baomi, vocês vão encher o saco da Kiara, vocês vão encher o meu saco, vocês vão encher o saco de todo mundo, porque, assim, todo mundo que vem aqui, como a Kiara falou, é um aquilombamento. Então, se é um quilombo, vai todo mundo se ajudar. Né? Então, a gente que está um pouco mais na frente, que já caminhou um pouco mais, obviamente que vai seguir e vai ajudar vocês. Então, Kiara, já me coloco aqui à disposição de todo mundo para, se vocês quiserem. Olha, você não se comprometa comigo, que o negócio fica sério, viu? Ah, fala sério. Eu vou nem responder, Kiara. Vou nem responder, porque você sabe que aqui a parceria já está fechada. Vou deixar aqui meu e-mail com vocês. O meu Instagram é Irapuã Santana, tem o Twitter, que é Santanax também, que é Santana X, por causa do Malcolm X, enfim. E assim, o que eu acho que é bem bacana da Procuradoria é você ter essa ideia, primeiro que você tem essa coisa de advogar, que eu acho que é muito bacana, de você trazer sempre novas teses e novos elementos. E o outro lado é que você pode ir para o âmbito privado, onde o céu é o limite. Né? Então, vocês podem formar parcerias, virar sócias de algum grande escritório, ou abrir o próprio escritório de vocês. O céu é o limite, realmente, né? Então, tu nem te interessa mais em fazer outro concurso, né, Irapuã? Tu teu foco agora tá na advocacia privada mesmo, porque tu tem a tua estabilidade. Pra gente aqui, só pra gente aqui que tá no quilombo e tal, a minha ideia é um dia sair da procuradoria e ficar só no escritório de advocacia, mas mais pra frente é isso. Foi muito importante você dizer isso, porque é uma coisa que eu venho falando, sabe? Para quem tem um espírito empresarial, para quem tem uma veia empresarial, para quem tem uma veia privada e não é herdeiro, é muito difícil nesse país. Sim. Como é que você vai empresariar? Como é que você vai, se você não tem capital, se você não é herdeiro? Se você não é herdeiro, e inclusive com heranças que são construídas a partir do sangue, do suor, das lágrimas dos nossos ancestrais. Mas nós não temos esse capital. Quando nós ingressamos no serviço público, nós podemos não apenas ter a possibilidade de fazer a diferença nesse serviço, fazer a diferença realmente, como também ter o aporte que a gente não teve familiarmente, a partir de heranças, a partir de legados financeiros. E é muito importante você dizer assim, olha, eu até me visualizo até muito mais na advocacia privada, mas eu não tive essa oportunidade. No começo eu não tinha nem dinheiro para o terno. Então você teve que passar no concurso público primeiro, para agora você estar ingressando com outra autoridade na iniciativa privada, não é isso? Isso, exatamente. E, gente, é muito legal. Uma coisa que vai ficar muito na minha cabeça, assim, para sempre, foi a primeira vez que eu ganhei os honorários. A primeira vez que eu ganhei os honorários, eu falei, nossa, eu tô rico. Tipo, foi um negócio, assim, muito maneiro. E aí, o que eu fiz? Eu dei uma grana aqui para os meus pais, para eles poderem reformar a parte da casa deles aqui e tal. E, assim, eu lembro que eu tinha uma namorada que ela fez aniversário, e aí o pessoal chegava e falava assim, pô, tá chegando para aniversário, eu falava, poxa, você tá bebendo o quê? Pô, toma isso aqui então, toma uma vodka com a caipirinha, não sei o que. Assim, negócio de, quando a gente sai do nada e começa a ganhar uma graninha, assim, a primeira vinda dos honorários é festa pura, depois a gente tem que baixar a bola para seguir em frente. Mas, assim, é um negócio que você fala assim, cara, consegui. Sabe? Você dá aquele respiro e, putz, agora dá pra gente caminhar bem. Então, aquele carnaval que não rolou, beleza,
nos anos seguintes os carnavais foram melhores. Caramba, tu falou isso, é muito incrível, pô, porque quando a gente recebe nossa primeira grana, a gente tá muito rico, né? Exatamente. Porque eu tava muito rica, eu tinha 2 calças jeans só, e eu lembro que no meu primeiro horário eu fui numa loja para comprar um monte de roupa, que eu não aguentava mais vestir as mesmas roupas. E é sobre isso, é a nossa trajetória, a nossa realidade, e é isso que inspira quem está aqui a dizer assim, eu também posso, se eles conseguiram, vindo também sem condições, e eles estão compartilhando as estratégias que eles usaram aqui com a gente também consegue. É sobre isso que é a Biomi. Eu queria te agradecer imensamente, imensamente por essa presença aqui, e dizer a você que está convocado sempre pelo nosso Quilombo para trazer essas contribuições. Quero saber mais como era que era essa trajetória que você fazia indo e voltando, como é que você programava seu horário de estudo, como é que você planejava, porque a nossa metodologia é uma metodologia viva, é uma metodologia que ela está sempre se aprimorando, pegando os pontos que a gente sabe que precisa aprimorar, e sem dúvida alguma você sempre vai ter muito para acrescentar para nós, para o nosso Quilombo. Queria pedir aqui para todo mundo dar aquela salva de palma e pedir para Irapuã dar aquelas considerações dele iniciais, dar um beijo para todo mundo, e sei que daqui 6 minutinhos tu está entrando em outro evento, né? Não, eu só quero agradecer, gente, a oportunidade de participar, né, dessa formação. Eu acho que vocês estão saindo na frente. E, assim, concurso é paciência, resiliência e perseverança, sabe? E a paciência que eu digo não é com a situação. Com a situação vocês têm que ser resilientes, mas é paciência com vocês. Porque, cara, é como se vocês estivessem numa fila. E aí vai ter gente que vai furar fila, é uma fila gigante, mas vai ter gente que vai furar fila, vai para a tua frente, você vai se desanimar, vai ficar cansado de ficar em pé, mas assim, vai chegar a hora de todo mundo, porque é perseverar, e aquela coisa, não adianta vocês também chegar e simplesmente falar, não vou fazer nada, só vou estudar, isso vai estressar vocês, vai adoecer vocês. E a gente fala isso com conhecimento de causa, porque a gente adoeceu, a gente se estressou. Então, assim, é o tipo de coisa que vocês têm que ter o tempo de vocês, fazer essa parte do acompanhamento psicológico é muito importante, porque é uma maratona, né? Então, os atletas, eles têm essa parte de acompanhamento psicológico para manter o nível de excelência, vocês vão ter que ter também para manter essa correria de vocês. E a gente sabe, né, cara, é isso, junto com o trabalho, junto com o estudo, junto com não sei o quê, junto com a casa e tal, papapá. A gente tem que se dividir tá com muita mulher, aqui que a gente está com muita mulher preta, muitas são mães, entendeu? E a gente sabe que a jornada para a mulher é uma jornada tripla de trabalho. Sabe que depois de tudo isso que você está falando, todos esses corre ainda tem o cuidar da casa como obrigação, sabe? É muito importante você falar sobre que é uma maratona, que eu digo assim, não é uma corrida de 100 metros raso, que você vai chegar e vai dar seu pique de potência ali, porque depois você não vai ter gás para aguentar os outros 35 quilômetros. Então é uma maratona, tem que ir com cuidado e tem que encontrar a felicidade na caminhada. Não dá para você adiar a sua felicidade. O que você disse é muito importante. Não dá para você deixar para se divertir depois, deixar para ser feliz depois. Durante a caminhada, você tem que ser feliz. E a quilombada, sem dúvida alguma, essa felicidade vem. Não sei se você está acompanhando os comentários, mas os comentários... Nossa, eu vou salvar esses comentários para mandar para você, porque tem muita mensagem linda para você, do quanto que você inspira as pessoas, do quanto que foi importante a sua fala, do quanto que você exala potência, né? Caô Cabecilê é um filho de Xangô, né? Tem essa força ancestral, isso é muito importante, e são muitas coisas que estão te falando aqui de agradecimento. Em nome de todas nós, eu quero agradecer mesmo. Gente, obrigado pelo carinho, e a gente está junto aí, como eu falei com vocês podem falar comigo no Instagram, no Twitter, por e-mail, qualquer lugar e tal. E, enfim, eu acho que é isso. A gente vai se ajudando. Muita gente me ajudou na caminhada. Continua me ajudando ainda nos dias atuais. Então, o que vocês precisarem também de mim aí, vocês podem falar. A Kiara tem meu contato. Todo mundo praticamente aqui da Biomi tem. Então, é só alegria. Vamos junto aí que a gente vai vencer.
Obrigada, Irapuã. Uma ótima reunião para você agora. Gente, desculpa não poder ficar até o final, é porque eu tenho um outro evento agora. Paulo, eu queria muito ficar para ver a sua exposição, mas eu sei que não vai faltar oportunidade de eu assistir em outros eventos. Tá, gente? Tchau, tchau. Um abraço. Axé, meu querido. Abraço. Eu vou, aproveitando que Irapuã, antes de chamar o Paulo, eu vou falar para vocês. A Procuradoria-Geral do Ceará tem uma remuneração inicial, gente, um salário de R$30 mil. E é um concurso que está com iminência de abertura. É um inicial de R$30 mil. A gente tem também, assim, a gente já está com um grupo de trabalho formado, é uma galera que já está montando para escolher a banca. É um concurso que deve sair daqui a 1 ano e meio. É o tempo necessário para você estar preparada. Porque você ingressando na metodologia da Balmi hoje, eu garanto a você que com 12 meses você está preparada para fazer a primeira fase de qualquer concurso. De qualquer concurso. Isso é garantido. Tanto é que essa turma que teve 100% de aprovação, elas não começaram a estudar ontem, não. Elas começaram a estudar há 1 ano e 2 meses. Então, significa que é uma trajetória aí de mais ou menos 12 meses para que você tenha a base. Por isso que na metodologia a gente pede essa vinculação de 12 meses, porque o que eu só posso prometer a vocês o que a gente pode cumprir. Eu não posso prometer a vocês algo que a gente não pode cumprir. Eu digo a você que você, independente da fase que você esteja hoje, você consegue, daqui a 12 meses, estar em pé de igualdade de competição para essas carreiras. Isso com base na metodologia, essa metodologia já aprovou centenas de pessoas pelo Brasil. Só que agora ela está aprimorada, porque ela está com saberes ancestrais. Ela se ampliou e ela se aprimorou para trazer essa perspectiva racial para dentro da metodologia e torná-la ainda mais potente. Mas é uma metodologia que eu aplico há 13 anos, com centenas de pessoas aprovadas pelo Brasil, em OAB, em concurso. Eu tenho colegas hoje da AGU, procuradores, que foram alunos dessa metodologia. Eu tenho procuradores da República que foram, pessoas que são juízes hoje que utilizaram essa metodologia. Só que o que eu estava utilizando, eu vou ser bem franca com vocês aqui, o que antes eu estava utilizando para favorecer, digamos assim, a branquitude que podia pagar um coach, uma coach como eu, quando eu tive essa mudança de chave e disse, não, eu tenho que achar o meu propósito verdadeiro. Na busca do meu propósito verdadeiro, eu tenho que pegar esse conhecimento que eu aprendi e compartilhar com as minhas irmãs. Eu tenho que compartilhar com a minha gente, porque eu não aguento mais estar sozinha nesses espaços. Nenhum de nós aguenta ser negro único nesses espaços mais. E eu digo a vocês, com 12 meses, vocês estão para... Kiara, é muito difícil, é muito... Tira tudo isso, abandona todas essas crenças limitantes e se joga na Balmi, porque eu garanto a vocês que com 12 meses vocês estão aptas para fazer qualquer um desses concursos. Então, a gente tem esse concurso que tem uma remuneração de 32 mil, eu vou falar exatamente, R$32.004,71. Ele deve abrir mais ou menos daqui a 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. É o tempo de você estar preparada para fazê-lo. A gente tem procurador do Estado, a gente tem também a Procuradoria do Estado em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, 23 mil a remuneração inicial. Pelo Brasil inteiro. Nós temos Rondônia, 11.724 inicial. E isso é sem falar dos honorários, porque nas procuradorias nós temos a remuneração fixa do cargo, mais os honorários advocatícios. Além da remuneração fixa do cargo, a gente tem um variável, que são os honorários advocatícios. Que vocês viram, como o Irapuã falou, que em municípios como São Paulo, chega a 20 mil reais só de honorários. Então, você ganha 30 mil fixo, mais 20 mil de honorários. Aí tu tá pensando, o que é que eu vou fazer com 50 mil por mês? É como se eu tivesse ganhado na loteria. Eu vou dizer a tu que, tipo, você indo, você vai querer levar todo mundo com você. E o dinheiro de uma mulher negra nunca é só dela. A gente leva a nossa família, a gente compartilha com a nossa avó, com a nossa mãe, com todo mundo, e é sobre isso. Então, a Procuradoria, o Givaldo está aqui falando que a Procuradoria de Alagoas abriu, está com 20 mil inicial,
nós temos Belém, um município, nós temos 5.795 mais honorários. São muitos concursos que estão por aberto. Aí você diz assim, ô Kiara, a metodologia que a gente está falando, você está falando muito de procuradoria, mas eu quero defensoria. A minha praia é defensoria. Se a sua praia é defensoria, você não vai receber honorários advocatícios, você vai receber uma outra coisa, que é a possibilidade de você atuar com pessoas, com a gente da gente. Gente que não pode pagar o advogado, gente que não pode pagar a advogada, e que você vai estar ali fazendo a melhor assistência. Se esse é meu sonho. Se esse é seu sonho, irmã, eu digo a você que a metodologia é muito semelhante. É a mesma metodologia. É a mesma metodologia, gente. Por isso que eu chamei a turma de advocacia pública. Porque da mesma maneira que você estuda para as procuradorias, você estuda para as defensorias. É a mesma forma de estudar. Principalmente quando a gente pega uma banca como o SESP, que é a banca que está fazendo a maioria dos concursos de procuradoria e de defensoria. Então, se você diz, Kiara, quero defensoria. Se você quer defensoria, também essa é a sua turma. Não é outra, não. É essa de advocacia pública. Por quê? Porque nós vamos abordar todas as disciplinas e todas as provas que são dessa advocacia. Porque, minhas amadas, meus amores, quando a gente fala em advocacia pública, a gente está falando em quem advoga. Nós somos advogadas. Não importa se é procurador municipal, se é procuradora federal, se é defensor, a gente advoga. Somos advogados. A diferença é que nós somos advogados cuja remuneração é paga pelos cofres públicos. É só isso, mas somos advogados. Então, a forma de se preparar para a prova é um tanto semelhante, com algumas especificações que, durante a metodologia, eu vou dizer, olha, se você é para a procuradoria, você vai raciocinar dessa forma. Se é para a defensoria, você vai raciocinar dessa forma. Mas o conteúdo é o mesmo, a metodologia é a mesma. Então, se você tem interesse em alguma dessas carreiras, essa é a turma. E depois que o doutor Paulo Fernando falar, eu vou dizer para vocês quais são os concursos de defensoria que estão abertos, e dizer que também é muito importante que a gente ocupe, porque é muito difícil realmente para quem não tem grana, para quem não se vê chegar em um ambiente de uma advocacia que é para lhe assessorar e a pessoa nem lhe entende, porque não se vê em você. Muitas de vocês já devem ter passado por isso. Então, é muito importante que nós ocupemos, e não é só um projeto individual, e não é só um projeto de, eu quero melhorar de vida, eu quero poder realmente curtir uma festa de vez em quando, dar melhor condições para mim, para minha família. Esse projeto de ocupação é um projeto ancestral de ocupação. A gente teve agora, recentemente, o aniversário de Abdias do Nascimento, e ele foi um dos grandes caras que vem, junto com todos esses espaços que vieram de longe, dizendo para a gente o quanto que é importante que a gente ocupe esses espaços. Temos que ocupar, porque quando a gente está ali, a gente faz a diferença. E eu tenho um dos maiores exemplos de que é fazer diferença nesse doutor Paulo Fernando aí. Também é outro que vê com essa carinha humilde dele, sabe? Mas, gente, esse homem representa muita coisa dentro da advocacia pública do Brasil. Ele representa muita coisa dentro do que nós vivenciamos como insurreição no direito. Ele representa muita coisa esteticamente, vocês estão vendo que ele é lindo, maravilhoso, ainda tem um black, ostenta um black que faz a branquitude se remoer. Eu posso falar porque a gente está entre nós aqui, não está sendo transmitido, mas esse black dele, essa cara dele, blasé, assim, tô nem aí para o mundo, é incrível o efeito que ela gera. Eu sou aquela pessoa bem insana, né? Eu chego afrontando, assim, o Paulo chega só assim, incomoda muito mais que eu, gente, ele incomoda muito mais que eu, com essa carinha dele, e ele me ensina muito sobre o que a gente faz com essas posições que a gente ocupa e como que a gente pode fazer a diferença no mundo. Meu amigo, meu irmão, muito obrigada. Eu sei que você está aí na sua terra, no Maranhão, que você ia estar aproveitando que é seu último dia no Maranhão hoje, mas você dedicou seu tempo a estar aqui com a gente. E eu digo a você, meu muito obrigada. E conta pra gente como foi, quantos concursos tu passou em primeiro lugar e conta como é que tu fez. Opa, boa tarde a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Assim, em primeiro lugar, bora colocar os pingos nos is também. A gente tem que... Concurso
também depende muito de alguns fatores políticos, a realização do concurso. Então, e hoje a gente está num momento difícil para concurso. Então, uma coisa que facilitou muito a minha vida na época, isso era 2007, 2008, 2006, é porque eram tempos em que se tinha uma outra concepção de administração pública e de formação do Estado, né, de composição do Estado. Então, havia um número de concursos muito grande. E isso, de certa forma, me permitiu ter um exercício maior na realização, principalmente na realização de provas. E era mais estimulante também do ponto de vista para minha pra capacidade de fazer provas. Porque mesmo quando a gente, às vezes, não se sente preparado para fazer uma prova, é importante fazer a prova. Porque a partir dali, você vai tirando alguns medos sobre determinadas questões. A minha primeira experiência com concurso público, eu achei que eu não passaria, que não tinha a mínima condição de passar. Isso acho que foi em 2001, quando eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, e eu estava estudando para o vestibular à época, e acabei passando. Eu por queria priorizar a época a faculdade, eu acabei não assumindo esse cargo. As pessoas me questionavam muito. E vocês podem perguntar, que privilégio foi esse, tal, pessoa deixar de assumir um cargo público para estudar. A época, não venho de família, de maneira alguma, venho de família abastada, muito pelo contrário. Minha avó era quebradeira de coco, a minha família é uma família que vende quebradeiras de coco, meu avô é agricultor, venho de uma região que é uma das regiões mais pobres do país. Então, se for para disputar a narrativa de pobreza, de sofrimento e tal, eu poderia fazer uma narrativa em cima disso. A grande questão são as dificuldades, né, que aparecem ao longo do tempo e que fazem com que a gente não se enxergue em determinadas posições. Em muitos momentos eu não me enxergava no curso de Direito, em muitos momentos eu não me enxergava nessas posições hegemônicas, até eu acordar para algo muito simples. Quando eu entrei na faculdade de Direito, e que eu percebia que as pessoas que estavam naquelas posições de poder, elas haviam passado pelo mesmo lugar onde eu estava passando. E eu via que elas não tinham nada diferente de mim em termos de intelectualidade, em termos de formação. E acordar para isso fez com que eu entendesse, hoje eu tenho uma leitura melhor sobre isso, o quanto a branquitude ela é limitada no Brasil. Ela é extremamente limitada, muito limitada. Mas ela tem uma coisa, ela é extremamente oportunista. E ela sabe manipular as oportunidades. Uma das coisas que geralmente eu não gosto nesse processo de nos dominar, fazer com que a gente não acredite em nossa capacidade, não sei se vocês já viram comentários pós-prova. A branquitude tem uma estima de achar que respondeu tudo certo. Se você está com conversa perto de você se sente um lixo, assim, acha que a pessoa arrasou. As pessoas foram péssimas, mas elas estão ali arrotando conhecimento. E às vezes eu ficava assim, de gente, eu acho que eu fui tão mal que... Enfim, eu acredito que isso é uma das estratégias de dominação. Paulo, isso é muito importante o que tu fala, sabe por quê? Porque quando a gente fala muito sobre as crenças limitantes, é muito nesse lugar desses efeitos psicossociais que faz com que a gente seja muito mais exigente. Parece que para a gente colocar uma coisa no mundo, um projeto no mundo, um sonho no mundo, a gente precisa ter muita certeza, porque não podemos errar nessa sociedade que nos julga tão duramente.
E a branquitude está aí fazendo um monte de lambança todos os dias e com o maior conforto de fazer isso em razão dos seus privilégios. Quando você começa a perceber isso a partir do aspecto racial, e a metodologia da Balmi, ela ajuda inclusive nisso, porque quando a gente trabalha a parte intelectual, trabalhamos também as questões relacionadas ao letramento racial e as questões de entender o que é ser mulher negra no mundo, o que é ser homem negro no Brasil, o que é ser mulher negra no Brasil, porque isso faz com que você, talvez, você diminua ou tenha uma criticidade um pouco mais atenuada sobre você mesmo, entendendo que muito daquilo não é sobre você. É uma coisa que te impuseram. E uma coisa que você falou aí, que me levou a uma reflexão, é que esse pacto de branquitude e privilégio, ele leva também a um pacto de mediocridade. E nós estamos nos reinventando todo dia, com tanto poder, com tanta potência, e é possível que sejamos muito mais. Por isso que quando uma pessoa como você diz assim, vou passar no concurso, por mais que você diga, a conjuntura era outra, a concurso era diferente na época que eu fiz. Não, Paulo, não era tão diferente não, porque foi o mesmo concurso que eu fiz. Não era tão diferente. É porque realmente, quando você descobriu que aquelas pessoas que estavam arrotando, que eram muito superiores, tinham a mesma capacidade intelectual de você, e você se colocou naquele projeto, você conseguiu botar toda a sua potência ali, potência que muita gente não tem. E é essa potência que a gente quer despertar aqui na Balmi. Então, é muito importante essa tua fala. E essa é a metodologia. Eu queria aproveitar também agora para pedir que mais uma vez coloque aqui, Débora ou Patrícia, o link, tá aqui, já colocaram o link, coloca o link, porque essa turma, eu quero que essa turma se forme para a gente começar segunda-feira. Para a gente começar essa turma segunda-feira, para a gente ocupar esses lugares nas procuradorias e nas defensorias. Vamos nessa, gente. Mas vamos lá. Quando eu falo que a conjuntura era outra, eu quero chegar a um outro ponto. Era uma conjuntura geral. Era uma conjuntura geral de concurso. Então, havia uma de vagas muito grande. Mas nós não tínhamos cotas. Então, havia uma barreira muito maior. E hoje nós temos para a população negra, a gente tem as cotas. Isso permite que, de certa forma, eu enxergue, naquela conjuntura de então para de hoje, isso. Boa parcela das vagas, tipo, para candidatos negros em determinados concursos, nas carreiras hegemônicas, acaba não sendo preenchida, porque você supostamente não teria esses candidatos habilitados. E aí isso envolve uma estratégia. Então eu vejo que, pensando para aquela época em que nós tínhamos isso principalmente para a branquitude, talvez a maior prejudicada com isso é a própria branquitude, ela não reconhece isso. Então eu vejo esse campo com uma série de barreiras que estão sendo desconstruídas do concurso público, porque o concurso público, no Brasil, ele foi pensado para beneficiar as elites, para beneficiar aqueles que descendiam dos títulos de nobreza, do império, e que são as mesmas pessoas, são as mesmas famílias que na República acessam esses cargos. Tem uma pesquisa na França, que é do Pierre Bourdieu, que ele vai falar sobre a nobreza do Estado, que ele vai explicar como as elites acessam esses cargos. E isso se dá aqui no Brasil. Quando nós temos um instrumento tão potente no Brasil, que constituem as cotas, isso é muita potência, isso é muita chance para a gente. É uma chance em termos históricos de mudança, que a gente, se a gente for parar para perceber, extremamente importante. Porque as maldades que a branquitude praticava nos concursos públicos anteriormente, era assim, você praticamente não tinha chance. Mas onde eu quero chegar? Se falou aqui de aproveitar oportunidades, por exemplo, Irapô falou, estudava 3 horas para ir, 3 horas para vir. É algo muito semelhante também, eu fazia isso. Eu descia na última parada e morava em Boa Vista, na periferia de Boa Vista, e que nem ônibus tinha, e uma das coisas que eu fazia exatamente era estudar no caminho de volta
indo ou voltando para casa, disputando o assento com as empregadas domésticas, tal. Eu me sentava num lugar que eu sabia que ninguém ia pedir meu lugar, colocava o livro na frente. Aí o povo sempre dizendo, você vai ter problema de rotina, não sei o quê. Sempre alguém coloca algum problema, alguma coisa que vai acontecer. Não tive. Você vai acostumando com o balanço do ônibus, com aquela buraqueira, uma série de coisas. Tinha uma vizinha que ouvia Calypso no último volume e tal, então eu tive que aprender a estudar ouvindo com zoada do lado, aquela coisa toda. Em casa todo mundo respeitava, mas a vizinha ela não respeitava. Até hoje, quando eu vou à casa da minha mãe, é a mesma coisa. De gente, Zênia não mudou, é a mesma palhaçada dela desse som no último volume. Então, mas essa narrativa também de sofrimento, ela é muito ruim mentalmente. Então, quando eu vejo... Eu me sentia muito só, né, nessa jornada, nesse caminhar. Eu não sabia quem eu era, não tinha ninguém na minha família na área jurídica, não tinha um coletivo negro, não tinha, na própria universidade, não tinha envolvimento. Então, era uma caminhada muito sozinha, não tinha esse apoio que há essa irmandade que há, por exemplo, na Abaumi. As meninas que foram ficar lá em casa, eu fiquei analisando algumas coisas, é muito interessante tal isso, esse apoio, e para a gente não adoecer. Agora, em termos de estratégia, que a Ara fala, como é que a gente desenvolve? Ninguém me ensinou como eu deveria estudar para concurso público. Então, eu acabei gastando muita energia em vão no estudo. Às vezes, eu lia um manual inteiro, lia vários manuais inteiros, e alguém a branquitude com suas estratégias, às vezes lia um resumo e se saía melhor na prova do que eu. Eu ficava indignado com aquilo. Eu digo, como, gente? Eu li três livros de direito tributário e esta pessoa que me leu um resumo foi melhor na prova. Aí eu fui acordando para algumas coisas. Por exemplo, na época, uma coisa que eles faziam era simplesmente ler a letra da lei. Na época, principalmente o concurso da CESP e da FCC, estavam muito focados, principalmente na letra da lei, para não ter divergência no gabarito. Muito mais do que a leitura dos informativos do STJ, do STF. Eu digo, é assim. E aí, quando eu chego na fase que eu começo a passar em primeiro lugar TRE, primeiro lugar TCE, primeiro lugar TJ, eu percebi, gente, eu vou ler a letra da lei. E olha que aquela estratégia naquele momento, eu não posso falar nesse momento, que a Ara pode falar melhor sobre isso, funcionou muito bem, muito mais, eu já tinha um conhecimento prévio, mas... É muito importante falar de letra de lei, porque sabia que estatisticamente, ainda hoje, você consegue resolver 78% das provas das carreiras jurídicas com lei, e no nosso estudo, na nossa metodologia, nós temos ciclos de estudos diretos com legislação esquematizada por nós da Abaumi, o que faz com que as pessoas que estejam na metodologia aumentem de 10 a 25% de acerto só fazendo leitura de lei. Então, é muito atual a sua estratégia. E aí, eu percebi isso. Uma outra coisa é saber a banca que você vai fazer concurso. Uma banca, quando eu ia para uma prova do CESP, atual SEBRASP, eu gostava mais das provas do SEBRASP, porque eu achava mais justo. Era um sistema que exigia que você tomasse decisões e não necessariamente decorasse alguma coisa. Então, isso facilitava a minha vida. Isso é a minha forma de fazer concurso. Ou a FCC. Então, eu estudava as provas, analisava as provas, saber... pegava uma prova... E aí, por isso que eu digo que facilitava, né? Tem muito concurso. Procuradoria do município de Manaus, Procuradoria de Pernambuco, Procuradoria de Sergipe. Foram 3 concursos seguidos, salvo engano, e Procuradoria do município de Salvador. Eu peguei essas 4 provas da FCC, antes de fazer a prova de Procurador de Estado de Roraima, e vi que o conteúdo que eles cobravam era muito semelhante. Eu digo, eles estão cobrando praticamente as mesmas coisas de maneiras diferentes. Porque nesse universo de elaborar provas, não pense que também há uma infinidade de possibilidades de você montar, fazer perguntas e questionamentos. Não há também, há limitações para quem elabora a prova. Então, eu passei a perceber que havia isso. Então, eu pegava essas provas, tentava respondê-las
sozinho, ia ver, por exemplo, direito, tabelar, direito administrativo, fui ótimo, beleza, acertei 9 de 10. Mas estava lá, direito empresarial, acertei 3 de 10, péssimo. E aí eu via, tentava só pesar o que valia mais a pena. Eu otimizar, estudar às vezes uma matéria que eu já sabia, que eu gostava mais, que me dava prazer, que aumentava a minha dopamina, ou um exercício, porque eu não na época eu não fazia cursinho, ou um exercício de estudar matérias que eu não gostava e que eu achava muito ruim, tipo direito empresarial, ou às vezes direito do trabalho, que eu não tinha muito conhecimento. Então eu fazia essas análises para dependendo do concurso que eu ia prestar. Funcionou durante essa época, consegui passar em vários concursos em primeiro lugar, e isso eu diria que para a gente que tem a possibilidade de cotas, e não tenho vergonhas delas, eu acho que vai possibilitar que vocês alcancem a nota de corte, é muito importante passar dessa primeira fase. Vem a segunda fase, geralmente a gente acha que não é possível. Quando eu fui fazer a prova de procurador do estado de Roraima, eu estava no 8º semestre da faculdade. Não me tirem por gênio, não, gente. Tem nada disso. Inclusive, abomino essas coisas. Uma amiga minha falou, Paulo, uma amiga que, inclusive, vejam, como os subalternizados se enxergam. Uma amiga que é cadeirante, trabalhava no Detran. Ela, Paulo, tu não vai fazer o concurso para procurador de Estado? Eu disse, não, Creusimar, eu acho que isso é concurso para quem está estudando há muito tempo, tal. Aí ela disse, menino, faz. Eu te conheço, tu estuda, faz, tu pode. Diga, Creusimar tá viajando, gente. Ela não sabe como é concurso público na área jurídica. As inscrições prorrogaram e eu acabei fazendo. Digo, tá, beleza, eu fui lá fazer a primeira fase. Aí eu estudei, fiz isso, li muita legislação, tentei ver o que as bancas estavam cobrando para estudar de forma, não ler todo o livro, mas tentar entender a forma de raciocínio das bancas, porque é importante não só responder a prova, mas quando você está respondendo a uma questão de uma banca, de uma determinada banca, tentar entender a forma como aquela pessoa está te questionando, porque provavelmente ela vai te questionar de forma semelhante em outro concurso. O conteúdo pode ser diferente, mas a forma de questionar, a forma que ela quer que você se posicione na resposta pode ser muito semelhante. E aí, isso são padrões de repetição. Tipo, nós seres humanos somos extremamente repetitivos. E isso a linguagem, as teorias de linguagem vão explicar. Então, essa compreensão, às vezes, é o pulo do gato. Beleza, fui. Eu digo, não, a FCC, que fez a prova da Procuradoria do município de Salvador, da Procuradoria do Estado de Sergipe, acho que da Procuradoria de Pernambuco e da Procuradoria do município de Manaus, eu respondi essas provas, digo que são semelhantes. Eu consigo chegar ao corte, ou estou muito próximo do corte, que à época acho que eram 60 questões. Eu digo, beleza, consigo. Então, vou tentar fazer. Mesmo que eu não consiga ser classificado dentro do número de vagas, eu vou tentar chegar ao corte. Passei na primeira fase. Eu digo, gente, olha, o veado passou. Aí, a prova, quando eu fui fazer a prova de manhã, eu digo, não dá para responder, são questões semelhantes aqui. Eu respondi em casa e são questões semelhantes ao que eu via na faculdade. Então, é possível fazer. Se eu prestar um pouco mais de atenção aqui, dá para fazer. Mesmo julgando que eu não tenho o mesmo preparo deles. Eu digo, mas a prova da tarde, que é subjetiva, vai ser muito difícil. Eu vou lá só assinar meu nome, porque eu não tenho condições, não. Prova para procurador de Estado, segunda fase, como é que eu vou responder essas questões, tipo, escrever? E eu sempre gostei de escrever. Mesmo assim, me achava incapaz. Achava que eu não podia, que aquilo não era para mim, que aquilo não era meu mundo. Fui fazer. Quando eu vi as questões, que era uma questão sobre licitação, era uma outra questão, era um parecer sobre alguma coisa, sobre ADI, eu digo, não, dá para responder. Se eu parar aqui e responder usar
todas as besteiras que eu tenho na minha cabeça, todas as minhas besteiras jurídicas, se eu colocar aqui, tentar formular, escrever de forma com que isso tenha um raciocínio lógico, pode sair alguma coisa daqui. Respondi. Na primeira fase, acho que eu fiquei em 58 e tal. Quando já foi na segunda fase, eu dei um pulo, fui dentro acho que para 27, alguma coisa. Ou seja, fui aprovado. E nessa época, era uma época em que era um concurso em cima do outro. Esse final de semana tinha um, final de semana tinha outro. Então, assim, você ficava se testando toda semana. Hoje, provavelmente, vocês ficam, daqui a 6 meses eu tenho uma prova, daqui a 2 meses. E isso gera também ansiedade. E foi a época que eu passei em vários concursos em primeiro lugar, mas primeiro lugar para o TRE, analista judiciário, que era tipo, um dos concursos mais difíceis, porque tinha fama de que quem trabalha no TRE não trabalha. Concurso para Tribunal de Contas, primeiro lugar. Concurso para o Tribunal de Justiça, também em primeiro lugar. E também, em ambos eu passei para técnico, ou em primeiro ou em segundo lugar, alguma coisa. Eu fazia para técnico e analista. Geralmente, na área jurídica, eu me saía melhor. Por quê? Na área jurídica, todos estão em um lugar, no mesmo barco de mediocridade, que é o ensino jurídico no Brasil. Não pense que quem estuda na USP é melhor do que vocês. É tanta mediocridade como qualquer faculdade. A questão é, as pessoas que estão lá, elas vêm de uma cultura, digamos assim, competitiva, e que desde o início está dizendo, você vai ser isso, você vai ser isso, você vai ser isso, você consegue, você pode. É um pai, é uma mãe, é um tia, todo mundo. E contra a gente é todo mundo dizendo, não, você não pode estar lá, você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. A desconstrução disso, tirar isso da cabeça, quando você percebe, é a lição mais básica, que entre você ou um aluno que estudou na USP, ainda mais hoje, não há diferença alguma. O ensino, o que está no manual de direito administrativo, vocês conseguem acessar, por exemplo, as decisões do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, das cortes internacionais, tudo isso há um mundo chamado internet que facilita com que esse conhecimento ele esteja disponível para todo mundo. Evidentemente, a branquitude tem instrumentos para se apropriar disso de forma muito, digamos assim, muito mais eficiente. Então, já talvez para encerrar, o que eu coloco, eu nunca não me acho gênio, não acho que eu seja melhor do que ninguém, eu acho que qualquer pessoa consegue fazer concurso público. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, que passaram para a magistratura, Ministério Público, outras carreiras, até Procuradoria mesmo, que olham assim, de gente, mas isso aqui realmente é para qualquer pessoa, porque se fulano passou nisso aqui, qualquer pessoa é capaz. Porque vocês percebem que o mundo jurídico é dominado por mediocridade, por copismo, uma série de coisas, mas essas pessoas se apropriam. E por que nós, com toda uma trajetória ancestral, com todo um conhecimento que a gente tem, uma série de outras coisas, por que a gente acha que não é capaz, que a gente não tem esse potencial? São as limitações que são impostas. E hoje, quando eu vejo as cotas, eu digo, gente, eis uma oportunidade que a gente está tendo muito, muito grande. E eles têm tentado, de todas as formas, destruir, deslegitimar as cotas, ou fazer com que a gente não alcance sequer a primeira fase. E quando a gente acordar para isso e ver esse mundo de oportunidades aí, a oportunidade que a gente está tendo de empretecer esse sistema jurídico brancocêntrico, racista, limitante, que nos aprisiona, a gente vai se dar conta da luta do Abdias, da luta do Educafo, da luta de todos aqueles que nos antecederam para chegar a esse momento em que, mesmo com toda a deformação que colocaram, que as cotas como estão aí não foram da forma prevista, mas elas constituem um instrumento de transformação muito grande. Quando a gente consegue perceber que no campo do saber, nas universidades, tem dado muito certo, tem criado rupturas
imensas no sistema epistemológico da academia brasileira, a gente só precisa, tipo, acordar. O mesmo mecanismo está previsto nos concursos públicos, no sistema de poder, no sistema central de dominação do poder brasileiro, que é o sistema jurídico. Então, é a hora de se apropriar. Outras estratégias eu poderia dizer para você: Paulo, tu estudava de madrugada? Eu nunca estudei de madrugada, gente, porque eu tenho um sono do cão. Então, eu nunca consegui estudar de madrugada. Mas tinha uma coisa que eu fazia: todo dia eu tinha que estudar. Eu estou querendo dizer que vocês devem entrar numa opressão, deixar de namorar, deixar de ir para a igreja, deixar de ir para a macumba, deixar de ir para o culto, deixar de fazer qualquer coisa, deixar de ir para a praia, deixar de tomar cachaça. Não é nada disso. É só você verificar que o dia tem 24 horas e que há a possibilidade de se tentar organizar. Eu sei que muitas são mães, e isso para as mulheres as mulheres são cobradas em dobro, tem um outro peso, mas pensem no seguinte: pensem nos filhos de vocês, pensem nas famílias como um estímulo. E pensem também em vocês, que é possível romper com isso. Todo dia eu tinha uma rotina de estudar alguma coisa. Quando eu estava muito de saco cheio, eu digo: gente, hoje eu não estou com saco para estudar nada, tipo aqui. O que eu fazia para manter a rotina? Tipo aqueles manuais que vocês veem na livraria, tipo o Poder do Agora, o Poder do Hábito, o Poder não sei o quê, esse monte de livro aí que tem, que eles tiram dinheiro da gente, tal, que eu acho que tem muito sentido, inclusive. Eu vou estudar uma coisa que eu já sei, tipo, só para eu ter o conforto mental de dizer que eu estudei. Então, mas no dia eu tô com mais gás. Beleza. Viado, tá com um pouco mais de energia? Então, eu iria, tipo, tentar estudar uma coisa mais difícil. É assim, você tem estratégia. Quando você está numa caminhada, numa maratona, há momentos em que você tem que saber usar a sua energia. Tipo, tô com menos energia. Beleza. Como eu posso otimizar essa pouca energia? Tô com mais energia. Ótimo, vou usar essa, vou acelerar aqui. Então, há muita coisa nesse mundo do concurso, e às vezes o estudo é necessário, mas as estratégias, saber como estudar, saber como até mesmo espiritualmente tá numa prova, na hora de responder, é extremamente importante. Paulo, eu não consigo dizer o grau de admiração. Gente, eu não consigo dizer o grau de admiração que eu tenho por ele. Quando ele faz essas coisas, eu fico assim, besta, sabe? Porque antes, eu convidei para cá, ele fez assim: Kiara, faz tempo que eu não faço concurso, minhas estratégias estão ultrapassadas. É a mesma estratégia, na essência, que a gente usa até hoje e continua aprovando pessoas. Porque ele traz coisas fundamentais na estratégia dele. Primeiro, quebrar as suas crenças limitantes e tudo que as pessoas disseram que você não pode, não consegue, não vai. Isso é um dos pilares nossos. Outra coisa que ele diz é: conheça a prova, conheça a banca e saiba o que o examinador quer que você responda. Não é sobre saber direito, não é sobre ter uma enciclopédia jurídica na mente, não é sobre isso, é sobre saber fazer prova. E ele utilizou a mesma estratégia que eu utilizei, que foram duas pessoas que não fizeram cursinho, que não tinha grana para investir nisso e que tiveram que fazer concurso porque entendiam aquilo como uma etapa de acesso, uma etapa de ascensão. E ele pegou as provas anteriores de procuradoria para responder. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu peguei várias provas para responder. E é assim que a gente começa. Então, quem ingressar nessa turma vai ingressar respondendo uma prova. Aí você vai dizer: Kiara, eu não estou preparado para fazer uma prova. A gente nunca está preparado para fazer uma prova. É igual ter filho. Ninguém nunca está preparado para ter uma criança. Acho que tem que viver umas 500 vidas assim para dizer assim: eu estou preparado para ter uma criança. Você é muito ingênua. Não é isso, Jaci? Total, né? Não? É muito difícil você dizer assim: estou preparado. Você não vai estar preparado para fazer uma prova. Mas não é sobre isso. É sobre fazer a prova, para entender como a prova funciona, para entender como é que a banca questiona, para entender que é esse padrão de repetição que é típico da humanidade, da nossa mediocridade, e que nós que só usamos 10% da nossa cabeça animal naquele velho ouro de tolo de Raul Seixas, né?
e você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Mas, na verdade, a gente é limitada, a banca do concurso é limitada, as pessoas que elaboram as provas são limitadas, elas vão se repetir. As provas seguem padrões. Se você pega a prova da FCC, mas principalmente CESP, que realmente CESP é uma banca que eu entendo. Eu entendo como funciona, eu entendo como funcionam as pessoas que elaboram as questões. Eu sei como elas cobram, eu sei o que elas querem. Então, é óbvio que a estrutura e a estratégia para responder essas questões, ela vem muito naturalmente a partir desse conhecimento. E esse conhecimento vem igual o Paulo fez, fazendo várias provas anteriores. Então, por exemplo, eu sou professora do curso ênfase. Eu sou professora do curso ênfase, que hoje é um dos grandes cursos de preparação para as carreiras jurídicas. Eles me convidaram para dar aula de filosofia do direito recentemente. Eu fiz todas as questões de filosofia do direito da plataforma para poder montar minhas aulas. Porque eu só posso fazer aula para concurso depois que eu entendo como é que o concurso funciona. Depois que eu entendo como é que aquela questão é abordada. Se você for falar de filosofia do direito, que é uma questão que é uma disciplina que cai para as defensorias públicas, se você for falar de filosofia do direito, você vai perceber que é uma imensidão de coisas. Porque a filosofia do direito é a estrutura do nosso pensamento, da nossa epistemologia. Mas eu não preciso dizer para vocês a estrutura inteira e o que eu penso sobre filosofia do direito. Eu tenho que dizer para vocês o que cai na prova de filosofia do direito, para vocês serem aprovadas. Porque o nosso objetivo aqui é aprovar. Olha, o objetivo da MADA, o objetivo dessa turma é aprovar, mas não simplesmente aprovar qualquer pessoa por aprovar. É aprovar com um processo e com uma metodologia que respeita você na sua integridade, que entende você como um ser humano que não é só intelecto, mas que também é emoção, que também é corpo físico, que também é espiritual, e que tudo isso é uma grande potência para que a gente, durante a caminhada, encontre a felicidade, a paz, a harmonia nela, por mais difícil e doloroso que seja em diversos momentos. Tem um momento que você vai fraquejar e vai dizer assim, eu não sou capaz. Que você vai estar num quilombo que não vai te permitir que você desista, que vai segurar na tua mão e dizer, minha irmã, você não vai desistir não. Porque eu vejo que você pode, igual a amiga de Paulo que fez ele se inscrever, igual as minhas amigas que me conheciam e disseram assim, você vai se inscrever no concurso de procuradora, que eu não ia fazer, eu não tinha nem grana para pagar a inscrição. Eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, eu não tinha dinheiro para comprar os livros. E as faculdades disseram assim, você vai fazer e eu vou pagar para você, mas você vai fazer. E elas me inscreveram, pagaram a inscrição para mim, e nós passamos, foram 6 que fizeram a prova e 3 passaram. E eu era uma das 3. Para vocês entenderem como muitas vezes nós mesmos nos subestimamos. Muitas vezes nós nos subestimamos, e eu, por mais autoconfiante que seja, por mais firme que eu pise, por mais confiante que eu seja, muitas vezes eu também tenho uma síndrome de impostora. Muitas vezes eu também tenho que lidar com essa ansiedade, tenho que lidar com essa coisa de, será que eu sou capaz, será que eu dou conta disso? Todas nós vamos lidar com isso, porque a gente vive numa sociedade estruturada no machismo e no racismo. Então a gente vai se duvidar, e na homofobia, na transfobia, a gente vai se duvidar nesse processo. Mas é importante que a gente trabalhe justamente isso. Quando duvidar, vai ter uma legião dizendo, você é capaz, porque você é a realização do sonho das suas ancestrais. Você é a realização de um projeto ancestral. E ocupar esses espaços é, sem dúvida alguma, a realização desse projeto ancestral. É muito mais do que eu, é muito mais do que Paulo, do Irapuã. É muito mais do que qualquer uma da direção da Balmi. É sobre nós e quem nós fomos, e quem nós somos, e quem nós seremos. Então, é essa convocação que eu faço para vocês hoje, minhas irmãs. Venham para cá. Ó, a Jace trouxe a princesa dela aí, não foi, Jace? Para mostrar a potência do matriarcado. Na verdade, ela que veio até a mim, viu, Kiara? Ela sentiu a energia, né, Jace? Jace já é das nossas turmas, Jace é da nossa turma da magistratura. Se você quiser falar, Jace, rapidamente, qual é a sua experiência na nossa turma e dizer para as pessoas assim, se você tivesse que decidir hoje, você ingressaria numa turma da Balmi, por quê? Eu agradeceria se você pudesse fazer isso. Com certeza, Kiara. Na verdade, é um prazer, né? Até por conta do próprio objetivo que é a Biomi, né? Eu, na verdade, como eu já falei algumas vezes na turma, e diversas vezes até me emociono no percurso,
que o ano passado eu adquiri um curso, né, que foi o do ênfase, que é muito bom, né? Mas o que eu evoluí nesse quase um mês que estou na Biomi é muito além do que eu fiz o ano passado, porque eu não sabia para onde ir, né? Eu tinha o instrumento e não sabia aproveitá-lo. Então, essa perspectiva da Biomi, trabalhar com esses pilares, em especial em caminhar junto com outras irmãs que têm trajetórias, né? Caminhos, expectativas iguais a mim, tem me fortalecido muito e tem me feito. Eu dizia que queria ser uma promotora de justiça, mas no fundo não acreditava naquilo, né? E agora, com o grupo, né, com a Biomi, com a metodologia que é utilizada, esse mês eu estudei todos os dias, eu percebo assim, uma constância e sem sentir assim, esse sofrimento que o próprio Paulo falou, né, de você abandonar as coisas que você precisa. Eu tenho um tempo muito curto, então meu horário de estudo é de 4 às 8 da manhã, dentro da minha rotina. Foi esse horário que eu encontrei, né? Mas pensar, me enxergar lá na posse, isso me fortalece, né? Pensar na minha filha, pensar em dar uma velhice digna para minha mãe, tudo isso me fortalece. E o apoio da Biomi, né? Essa forma, né? Essa estratégia de estudo, para mim, é muito diferente dos diversos vídeos que eu fiquei ouvindo de metodologia, né? E eu não conseguia assim, avançar, né? Não conseguia identificar o que eu realmente não compreendia de determinado conteúdo e queria, por vezes, estudar, tipo assim, controle de condicionalidade do início ao fim. Isso me dava uma angústia, porque eu não conseguia sair daquilo. E ao longo desse mês, a partir do estudo, né, estratégico, a partir do primeiro simulado que nós fizemos, eu percebo eu sair do lugar, né? E isso tem me fortalecido e cada dia mais eu acredito, né, na possibilidade. Fora em ver assim, o relato, né, das irmãs das outras turmas, em ver o empenho de Júlia, o acolhimento de Patrícia, o acolhimento da turma, né, de uma com a outra. Então, isso fortalece muito, né, não caminhar sozinha. E isso aí é um depoimento, na verdade, de sinceridade mesmo, não é porque está na frente de Chiara, enfim. É porque realmente fez mudança na minha vida. Está fazendo, né? E parece, já que a gente combinou, né? E eu te peguei de surpresa agora, né? Não tinha combinado. Mas é porque realmente... E a tua filha chegou aí, eu senti, sabe o quê? A gente está no Júlio das Pretas. A gente está na energia dos ventres que parem. Seja parir projeto, seja parir ideia, seja parir sonho. E a Biomi é sobre isso. É sobre esses ventres que, unidos, a gente acolhe o masculino. E a gente acolhe, inclusive, o masculino em nós. A gente acolhe quem se declara aí, quem é branco no Brasil. A gente acolhe, recebe, mas a energia que vigora na Biomi é a energia da mulher negra. E a energia da mulher negra é aquela que, quando se movimenta, movimenta toda a sociedade, por diversas razões. Por diversas razões, e a gente começa a perceber isso. E eu fico muito emocionada de te ouvir falar, já que a gente já teve algumas oportunidades de interação, e eu vejo nitidamente o quanto você está pisando mais firme e muito mais confiante no seu sonho de promotoria, sabe? No seu sonho, realmente, e eu te vejo, e como eu vejo cada uma de vocês nessas posições. Porque eu me vejo, eu estou lá, e eu me vejo em vocês, eu vejo muito de vocês lá. Eu quero falar para aquelas que estão aqui, mas estão pensando assim, Chiara, eu não tenho condições de arcar mensalmente com nenhum valor, porque eu estou numa situação que a gente sabe que a gente está nessa tipo de situação. Chiara, eu vou ficar desassistida? Não, isso é um quilombo. Isso é um quilombo. Você não vai ficar desassistida. Se você está numa situação em que você não pode pagar nenhum valor, que é o valor que substancia os nossos fundos, que faz com que toda essa roda gire, que faz com que a gente atinja muito mais pessoas, mas se você não pode arcar com esse valor agora, você se inscreve como bolsista. Como bolsista, você tem, assim como todas, a nossa metodologia funciona a partir do estabelecimento de metas diárias. No domingo, você recebe o que você vai estudar de segunda a sábado. Você vai estudar de segunda a sábado. Nós exigimos uma dedicação de 4 horas por dia. São 4 horas por dia. Você vai ter que arranjar, já se fez aí de 4 da manhã até 8. Foi até uma conversa que eu tive com ela. Eu disse, tem que ser na hora que a sua filha estiver dormindo, na hora que você conseguir se concentrar. E ela achou a hora de 4 da manhã até 8. E ela está aí um mês estudando todos os dias e vendo o quanto que ela avançou em um mês, o que ela não avançou em um ano.
Então você diz, Kiara, eu não tenho essa condição ainda de ter a remuneração, mas eu tenho a força de vontade e eu vou ser o caso de sucesso da Baumi, eu vou ser o caso de sucesso de inspiração de outras pretas e eu vou estar no nosso quilombo dando o melhor de mim. Eu digo, a gente quer você, porque a gente quer realmente fazer o resultado e fazer a diferença. Aí você se inscreve como bolsista e essas metas que são estabelecidas diariamente, você vai ter que cumprir essas metas durante esse mês, para confirmar ou não a sua condição de bolsista. Então, a pessoa que se propõe a estar na Baumi como bolsista, sem fazer nenhuma remuneração, ela tem que dedicar, no mínimo, o tempo dela. Porque é o meu tempo que eu dedico, por exemplo, agora, eu estou extremamente cansada, mas é um final de semana, é um sábado à tarde, e eu estou aqui porque eu acredito. Então, do jeito que eu estou dedicando o meu tempo, a pessoa que também está buscando o seu sonho vai ter que dedicar o seu tempo com todo o apoio que nós temos. Com apoio psicológico para as horas difíceis, para as horas que a gente não acredita, com o apoio aquilombado na situação de pertencimento, com o apoio da nossa compreensão do nosso próprio corpo físico, dos nossos limites físicos mesmo, com todo o apoio. Mas tem que ter o compromisso. Então, se você tem esse objetivo de ingressar na turma e não tem essa condição financeira de colaborar, você ingressa com essa proposta como bolsista. Eu não sei se a equipe aqui, Patrícia, Débora, estão preparadas para mandar o link de inscrição de bolsistas. Se tiver, envia. Agora, se você, minha irmã, sério mesmo, se você puder se inscrever como pagante, faça, porque com esses recursos, são os recursos que a gente financia todo o projeto. É com esse recurso, por exemplo, que aquelas irmãs que não têm nem a grana de pagar a conta de luz no final do mês, recebem bolsa para poder ter a mente tranquila para estudar. Porque como é que você vai estudar se você está com as contas vencendo, se você está sem pão em casa? Então, a Baumi, ela paga a bolsa para as pessoas. Ela não só concede uma bolsa para você estudar de graça, não. Ela paga um valor mensal para que essas mulheres elas possam se manter estudando. O dinheiro que você vai pagar para a Baumi é para isso, é para tornar o projeto sustentável, para que quem de nós pode já, ao invés de você estar enriquecendo a branquitude nos cursinhos e etc., você vai estar apostando numa metodologia que funciona, que tem efetividade, mas que também colabora com todas as suas irmãs e irmãos. É sobre isso. Se você pode fazer essa aquisição, faça essa aquisição, porque é por nós. Não é por mim, não é por nenhuma. A organização, nesse ponto, é uma organização sem fins lucrativos. Então, esse objetivo nosso é de instrumentalizar cada uma de vocês para que a gente possa ocupar esses espaços. Eu quero agradecer o tempo, a paciência, eu quero agradecer muito ao Paulo Fernando, dizer assim que a admiração por ele só cresce a cada dia e a metodologia dele está super atual. Eu já estou... Ô, Ju, não sei se Ju está aí, mas Ju, tu não viu o Paulo assim como mentor de algumas turmas da Baumi? Eu já visualizei, ele olha já de lado assim, dizendo, o que ela quer me meter já? Mas, eu visualizo ele demais como mentor, porque a metodologia que a gente utilizou sem se conhecer é uma metodologia muito semelhante já, que a Baumi aperfeiçoa, mas parte dos mesmos princípios, e é sobre isso. Eu quero agradecer a cada um de vocês, irmãs. Muito, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvida, Ju, Débora, bota aqui também o grupo do WhatsApp, do Tira Dúvida, porque quem tiver dúvida sobre como adquirir, sobre como fazer, sobre como se inscrever, entra no grupo do WhatsApp, que a gente tem uma equipe lá de plantão que vai responder você. Então, faz isso aqui para mim, por favor. Coloca aqui o link do grupo do WhatsApp para quem quiser ingressar e pode chegar já perguntando, porque é um grupo chamado Tira Dúvidas. Tá? E eu espero ver cada uma de vocês. Eu estou vendo os rostinhos aqui, Manuela, Maria Angélica, Carolina, Daniela Bispo, Toane, que eu já... Tuane, eu não sei se é a mesma Tuane que eu já conheço da imersão das Listas Negras, Jacineide, Adriana, tem tantas pessoas aqui que são muito queridas já. Pessoas que eu estou conhecendo agora, eu quero ver muito mais vezes, porque eu me vejo em vocês e nós nos vemos em vocês. Axé, minhas irmãs, um ótimo final de semana. As informações da Defensoria, estou me cobrando, sim, desculpa. Nós temos Defensoria Pública do Goiás, um público
que tem uma previsão de remuneração inicial de R$ 27.174, tem 47 vagas previstas e as inscrições estão abertas até o dia 6 de agosto. A inscrição é R$ 255. Esse é o concurso da Defensoria Pública do Estado do Goiás. Nós temos Defensoria Pública também do Pará. A banca também é Sebrasp. A banca do Goiás é FCC. A banca do Pará é Sebrasp. Sebrasp, que era a antiga CESP. Tem 10 vagas previstas. Preste atenção que a gente tem jurisprudência do STJ que diz que quando o órgão oferece a quantidade de vagas, ele tem que nomear exatamente aquela quantidade. Então, muitos órgãos colocam uma quantidade bem aquém. Já tem 100 vagas, eles colocam 10, só para não se comprometer. Mas nomeia muito mais que isso. Na prática, nas carreiras jurídicas, todo mundo que é aprovado é nomeado. Todo mundo que é aprovado é nomeado, porque passa pelas etapas mínimas e fica numa lista de espera que fica se nomeando durante 2 anos. Portanto, todo mundo é nomeado. A questão é aprender como livra os pontos de corte. A gente tem a Defensoria Pública do Pará, Mato Grosso, que ainda não está com inscrições abertas, mas que também é um concurso super interessante. E Roraima, que tem esse quê todo especial, tanto para mim quanto para a Paula. A gente se conheceu em Roraima quando eu assumi lá. Eu assumi na Procuradoria e fui direto para o Extremo Norte. Foi um grande aprendizado na minha vida. A banca já está definida, tem 80 vagas, veja só. Defensoria Pública de Roraima tem 80 vagas previstas, e não é qualquer salário não, viu, gente? É R$24 mil, e eu estou falando de um estado com uma infraestrutura ótima e com uma estrutura de município que eu digo que é o único defeito para mim, de Boa Vista, Roraima, era estar muito longe de Recife. Para mim era o único defeito, porque é uma cidade incrível de se morar. E é um concurso para a gente apostar, tem 80 vagas. Nós temos a Defensoria Pública de Sergipe, que tem uma previsão de remuneração inicial de 16 mil, está com inscrição de R$180, mas ainda não está com a data aberta de inscrição. Nós temos a Defensoria Pública de Rondônia, do Mato Grosso, do Tocantins, da Paraíba, que tanto da Paraíba está prevista a Defensoria Pública, quanto está prevista a Procuradoria do Estado. Nós temos Rio Grande do Sul, que mais uma vez é CESP, Sebrasp, a maioria das... Por isso que eu digo que é o concurso que eu tenho expertise. É os concursos da Procuradoria e os concursos de Defensoria, porque a maioria é CESP e FCC, que são 2 bancas que realmente eu conheço. Nós temos Defensoria Pública da Bahia, e tem 18 vagas abertas, e a prova já vai ser agora, 1º de agosto. Inclusive, deixa eu perguntar a vocês, bota aqui no chat, quem é que vai fazer Defensoria Pública lá na Bahia? Porque nós vamos fazer um casarão da Baomi lá, para fazer uma imersão antes da prova. Se você tiver interesse de estar conosco um dia antes da prova, para sentar o pé no chão, na ancestralidade, na sua força, na sua potência, e se preparar para a prova do dia seguinte, manda também mensagem para a gente, porque vamos ter um momento com todas as rigorosidades necessárias, manutenção de máscara, de distanciamento social, porque nós vivemos ainda um período pandêmico, mas nós vamos estar presencialmente na Bahia, firmando o pé no chão. O Paulo Fernando, inclusive, vai estar lá também. Vamos fazer o casarão da Baomi, e nesse casarão nós vamos colocar e fincar o pé no chão, para que no outro dia nós estejamos com a consciência de que não vamos fazer prova nenhuma, nem nenhum desafio sozinhas. Temos a Defensoria Pública do Espírito Santo, da Amazonas, que está previsto, do Piauí, que está previsto, ou seja, é muita oportunidade. Muitas oportunidades que estão esperando por nós, tá? O Rafael está dizendo assim, minha preocupação é a prática. Para procuradorias e defensorias, não precisa 3 anos depois de bacharelado. O seu estágio conta. O que você está fazendo agora, por quê? Porque os únicos cargos que precisam de 3 anos de comprovação de prática após o bacharelado é magistratura ou Ministério Público, por exigência constitucional. Procuradoria e Defensoria Pública, não. Tanto é que eu fui aprovada no meu baile de formatura. Eu fui aprovada da Procuradoria. O resultado saiu no dia do baile. 5 horas da manhã, estava a família toda lá em casa, um tumulto, um monte de colchão por todo canto. E foi o dia que saiu o resultado do meu baile de formatura, no dia do baile.
E eu assumi, e Paulo também foi recém-graduado, ou graduando ainda. São concursos que você pode apostar, mesmo se você não tenha prática. A advocacia de Estado e defensoria pública é um concurso que você pode apostar. Magistratura, não. Magistratura realmente precisa de 3 anos após o bacharelado. Esses 3 anos são comprovados com exigência diferenciada. Procuradoria não é assim. Procuradoria de Estado, município e AGU não é assim. Defensoria não é assim. Para de colocar os obstáculos. Minha preocupação é o tempo de prática. Minha preocupação é que eu não tenho título. Minha preocupação... Não se preocupa com isso. Se preocupa em dar o primeiro passo, começar rumo à ocupação. E vamos ocupar. Axé, minhas irmãs. Um grande beijo para vocês. Eu espero vê-las muito em breve nas nossas turmas, que estaremos assim, aquilombadas. Um grande beijo.